Olá, amigas e amigos, muito bom dia nesta sexta-feira, 6 de dezembro. Nessa semana, a Polícia Militar do Estado de São Paulo voltou a Berlinda. Isso porque um PM paulista atirou do alto de uma ponte um cidadão. As imagens do episódio são tão chocantes que o governador Tarcísio de Freitas teve de vir a público para comentar o episódio. Desde o início de sua gestão, Tarcísio tinha sempre passado a mão na cabeça da PM violenta. Ele disse que defende, a partir de agora, o uso de câmeras nas fardas policiais. Na eleição de 2022, ele havia pregado contra essas câmeras. Mas Tarcísio de Freitas disse também que o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, fica no cargo. Guilherme Derrite, que é capitão da PM e também um indicado do bolsonarismo. O PM que atirou o cidadão da ponte foi preso, foi afastado também de suas funções. Mas será que ele vai ser punido? Quais são as causas da onda de violência policial em São Paulo recentemente? E também no Brasil? Quem são os culpados? Quem são os responsáveis? É por uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, lá em São Paulo, a Samira Bueno, ela que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, a você, Samira, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito bom dia. Bom dia a todas e todos. Obrigada pela Carta Capital. É um prazer estar aqui com você, André. Muito bem, o prazer é meu, o prazer é nosso. E para aqueles que nos acompanham nesse momento, eu deixo aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Se você ainda não é um inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, mas gosta aqui do nosso conteúdo, inscreva-se agora. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse aqui que você está vendo. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante de Carta Capital, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E se você tem interesse de fazer perguntas para a nossa convidada, infelizmente hoje não será possível, porque essa é uma entrevista gravada. Então, Samira, eu começaria por lhe perguntar o seguinte: a PM brasileira, e particularmente a de São Paulo, está fora de controle? O que acontece com as polícias militares do país? Olha, André, eu acho que essa é uma ótima questão, porque a gente precisa lembrar que nós temos 27 polícias militares. E cada uma delas tem um padrão operacional, um padrão de uso da força muito diferente. Quando a gente fala especificamente da Polícia Militar de São Paulo, que, enfim, se envolveu no último mês em vários casos nitidamente de abusos e de violência, eu acho que está muito claro que o comando, o governo do estado perdeu o controle da tropa e existe aí, então, esse descontrole. Mas a gente precisa lembrar que nem todas as polícias militares do país apresentam um padrão operacional como a Polícia de São Paulo, a do Rio de Janeiro ou da Bahia, por exemplo. A gente tem polícias que não têm essa tradição de produzir mortes, que tem elevada letalidade, né? E aí eu cito aqui algumas, como Minas Gerais, Distrito Federal, Paraíba, são polícias que até eventualmente você tem casos, incidentes, né, de truculência ou de morte, mas cujas taxas são muito baixas quando comparadas com São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Amapá, em que esses números são exorbitantes, né? Então, como cada polícia responde ao seu governador, a gente tem culturas organizacionais diferentes e também políticas de segurança diferentes que, né, dão tons distintos para a forma como a polícia atua. Samira, você mencionou 3 PMs em particular, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. O que os dados aí, levantados periodicamente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam especificamente sobre a letalidade dessas 3 polícias? Bom, André, em resumo, eu acho que a gente pode dizer que, de modo geral, são as 3 polícias mais letais do país em números absolutos. Isso varia de um período a outro, né? Em São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma redução bem significativa da letalidade da polícia a partir de 2020 até 2022, com a implementação das câmeras corporais. Agora a gente tem uma nova retomada e crescimento na gestão do Tarcísio.
No caso do Rio de Janeiro, que também historicamente tem mantido níveis muito elevados de violência policial, esses números vinham num crescente até 2022, e em 2023 houve um recuo. A gente tem que lembrar que no caso do Rio de Janeiro, a gente teve a DPF 635 em 2020, que era uma decisão da Suprema Corte que restringia operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro em função da pandemia de Covid-19 e da alta letalidade que elas vinham provocando. Apesar da decisão da Suprema Corte, as polícias continuaram realizando operações, e eu falo polícias no caso do Rio de Janeiro, porque lá tem uma particularidade, que é a Polícia Civil também produzindo operações e muitas mortes, como é o caso, por exemplo, da CORE, que é uma unidade dentro da Polícia Civil, e houve um recuo no ano passado desses números, que não sei se influenciado pela ADPF, se o governador entendeu que não era o caso de arrumar mais conflitos com o STF, a mudança de conjuntura política, mas os números vêm caindo, embora ainda se mantenham elevados. No caso da Bahia, eu diria que é um pouco diferente de São Paulo e Rio de Janeiro, porque São Paulo e Rio de Janeiro ostentam esses índices de letalidade elevados desde a década de 80, né? É algo com o qual a gente convive há mais de 30 anos. E na Bahia, isso é uma particularidade da gestão do Rui Costa, quando ele foi governador. Né? Então, na gestão anterior, que também era uma gestão do PT, os números eram bastante baixos, e na gestão do Rui Costa, ele ficou, enfim, foi muito comentada uma operação em especial, que foi aquela da Cabula, em que ele deu uma afirmação, enfim, ele deu uma entrevista em que ele afirma que um policial com uma arma na mão é como um artilheiro na frente do gol. E foi na gestão do Rui Costa que a gente chegou a esses níveis de 1.300, 1.400 mortes provocadas pela Polícia Militar, que vem se sustentando, né, na gestão Jerônimo. Então, eu diria que quem abriu a caixa de Pandora, no caso da Bahia, é algo mais recente, foi o Rui Costa. Rui Costa, para quem não está familiarizado, é o atual ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. E a Bahia também teve um episódio, mais um, de letalidade policial essa semana, mas antes de a gente falar sobre ele, Samira, gostaria de abordar em particular aqui o caso de São Paulo, que é um caso, talvez pelo tamanho da PM, são 90 mil policiais militares do estado de São Paulo, a maior tropa de PMs do Brasil. E diante, ou melhor, depois de vários desses casos aí recentes, vistos pela população, noticiados por nós na imprensa, o governador Tarcísio de Freitas disse nesta quinta-feira o seguinte a respeito da permanência do secretário de Segurança Pública, que é um capitão da PM, o Guilherme Derrite, e também sobre o uso de câmeras nas fardas dos policiais. Cacá, bota aí o Tarcísio no ar. Tem que trocar o secretário da gente? Com licença. Não. Com licença. O senhor acha que ele está fazendo um bom trabalho, governador? Olha os números que você vai ver que tá. Quais são os números que atestam a qualidade do secretário? Por que o senhor não quer falar sobre isso? Bora aqui. Estatísticas. Você pega, por exemplo, a questão das câmeras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão. Né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa, né? E tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia. Eu admito, estava errado. Eu me enganei. E não tem problema nenhum de chegar aqui e dizer para vocês que eu me enganei, que eu estava errado, que eu tinha uma visão equivocada sobre a importância das câmeras. Que eu mudei absolutamente a posição. O secretário de Segurança Pública merece continuar do cargo em São Paulo? Merece esse prestígio dado a ele pelo governador Tarcísio? Olha, André, eu diria que ele nem deveria ter sido escolhido para ser secretário de Segurança Pública no início do ano passado. E confesso, inclusive, que nas intervenções públicas e nas entrevistas que eu dei na época, quando o nome dele começou a aparecer como uma possibilidade, eu dizia não, imagina, a polícia militar, em que a hierarquia é algo tão importante, jamais vai aceitar um capitão como secretário da Segurança Pública. Enfim, eu estava errada, ele segue aí quase 2 anos no cargo.
Acho que está muito claro a esta altura que ele não tem preparo, nem estatura moral para assumir essa função. A forma como ele tem tratado esses casos e as manifestações públicas dele, e aí eu chamo a atenção para um em específico, que há um mês houve a morte do Rian, uma criança de 4 anos, após uma operação da polícia no Morro de São Bento, em Santos. Ele disse que ele não tinha que se explicar coisa alguma, ele foi profundamente desrespeitoso, respondendo a uma parlamentar que o inquiriu dentro da Alesp. E além do desrespeito, ele disse que ele não ia responder nada, que a operação estava certa e que a morte da criança era uma fatalidade. Então, eu acho que isso mostra o despreparo dessa pessoa, desse gestor, para uma função que é tão importante, né, no maior estado do país, de comandar uma polícia militar, né, da grandeza que tem, e eu acho que se soma a isso, André, não só esses casos de violência policial, mas uma série de ingerências políticas que o Guilherme Derrite tem feito ao longo da sua gestão, no sentido de instrumentalizar a polícia militar. A gente tem os episódios lá que trocam-se 30 coronéis de uma vez só, que ficam sabendo das suas mudanças de posição pelo Diário Oficial, então ele começa a colocar em cargos de confiança coronéis da confiança dele, ele tenta uma proposta de legislação para aposentar os coronéis mais velhos antecipadamente. Isso acaba não prosperando, mas foi uma tentativa dele, porque ele sabe que a velha guarda ela é mais legalista e não apoia as ações que ele vem empreendendo. Enfim, a gente tem uma série de medidas ao longo desses quase 2 anos de gestão que mostram que ele está instrumentalizando a polícia militar, ao mesmo tempo em que ele desprestigia diariamente a polícia civil, a quem cabe o trabalho de investigação, né? Então, boa parte das atribuições da polícia civil começam a ser transferidas para a polícia militar, e esse é o resultado de você colocar um policial militar à frente de uma pasta dessa. Ele iria claramente priorizar a polícia militar, tentar afastar suas dissidências políticas. A gente precisa lembrar que a história do Derrite dentro da polícia militar, ela é uma história que é marcada por conflitos, então também tem um certo rancor pessoal de quando ele foi afastado da rota em 2012. Ele acaba sendo afastado porque ele se envolve ali numa ocorrência com resultado morte, mas e que, enfim, que é tida como vários policiais são acusados de tortura, ela é uma ação desastrada, e me parece que também tem esse conflito pessoal ali com alguns dos oficiais que o afastaram lá atrás e que ele nunca perdoou por ter sido afastado da rota, já que era algo do qual ele se orgulhava tanto. E ele foi eleito muito com essa plataforma, embora ele já estivesse no Corpo de Bombeiros há anos, quando foi eleito deputado. Perfeito, e para quem também não está familiarizado, a rota a que se referiu a nossa entrevistada é a tropa de elite da PM paulista. Mas, Samira, esse processo de substituição aí da cúpula da velha guarda na PM em São Paulo, ela atinge policiais que foram formados e subiram na carreira em governos do PSDB. PSDB que mandou em São Paulo durante 28 anos. Derrite é do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL. Você diria que esse processo em São Paulo também significa, digamos, trocar a ascendência tucana pela ascendência bolsonarista na PM? Certamente. Inclusive, se você olhar hoje todos os principais cargos, os cargos mais estratégicos dentro da Polícia Militar, estão na mão de figuras da Polícia Militar que publicamente se manifestam a favor de posições que a gente pode chamar da extrema-direita, né, que são muito aderentes a tudo que o Bolsonaro pregava. O próprio corregedor hoje da Polícia Militar também é egresso da rota, um ex-oficial da rota, que supostamente caberia a ele o controle interno da tropa, mas ele posta nas suas redes sociais críticas a veículos de imprensa tradicionais, e enfim,
partidariza. Se você olhar, por exemplo, quem comanda a formação dos oficiais hoje no Barro Branco, também é um oficial da Polícia Militar, que inclusive na gestão Dória tinha sido afastado por um tempo para uma apuração administrativa, porque ele tinha postado conteúdos do tipo fechamento do Congresso, impeachment de membros do STF. Então, ele está se cercando de oficiais que estão, né, à extrema-direita, e aí eu acho que vale a gente fazer uma ponderação aqui, né, porque se o PSDB governou São Paulo por tantos anos, e, enfim, olhando para o PSDB enquanto um partido de direita, já houve um momento nesse país em que a gente tinha uma direita civilizada, né, e uma direita civilizada que, ainda que a gente tenha ali, acho que questões bastante problemáticas em algumas gestões, em alguns posicionamentos do próprio Alckmin, que foi governador várias vezes, o fato é que, historicamente, o PSDB, e aí a gente pode olhar até, inclusive, né, desde o Fernando Henrique Cardoso, passando pelos governadores de São Paulo, pelo Serra e afins, eles sempre tiveram uma postura mais legalista em relação à atuação da polícia. Então, não existia esse tipo de ingerência ou de instrumentalização da polícia militar como a gente vem assistindo hoje, ainda que episódios de violência policial também tenham ocorrido durante gestões do PSDB, né? A gente não pode dizer que isso é culpa do Tarcísio, que isso começou a acontecer com o PL no governo. Mas o fato é que o PSDB era uma direita civilizada e o PL é uma extrema-direita que não se constrange de pregar publicamente sobre medidas de execuções sumárias, violência policial, como se fossem instrumentos legítimos de controle do crime. E eu até me recordei de um outro episódio que me parece muito grave, que envolve o atual comandante-geral, o Coronel Cássio. Recentemente, o Ministério Público ofereceu denúncia de um caso da Operação Verão, no ano passado, que, né, a polícia matou dezenas de pessoas na Baixada Santista, e o juiz não só aceitou a denúncia, como pediu o afastamento dos policiais que eram policiais da rota. E quando saiu essa decisão judicial, o comandante-geral, o Coronel Cássio Araújo, mandou um ofício que depois vazou para a imprensa, em que ele sugeria ao juiz que não afastasse os policiais. E o juiz, depois dessa sugestão do comandante da Polícia Militar, acabou optando por seguir a recomendação e não afastá-los. Então, veja, é desse nível de ingerência que eu estou falando, né? De um lado você enfraquecer o controle interno, de outro, não existe precedentes de você ter o comandante de uma tropa de 90 mil homens e mulheres sugerindo a um juiz de primeiro grau que atua ali na Baixada Santista que ele mude a posição dele em relação a uma decisão de afastamento de policiais que estão sendo denunciados por homicídio doloso. Então, isso é algo que a gente nunca tinha visto na história da Polícia Militar e que mostra o nível, né, da ingerência política que o Derrite, que o Tarcísio tem feito na gestão da segurança pública em São Paulo. E esse corregedor da PM paulista, Fábio Sérgio do Amaral, ele pediu a prisão do soldado, vou ler aqui o nome dele, anotei para não errar, o soldado Luan Felipe Alves Pereira, que foi policial militar que atirou de cima de uma ponte um cidadão. Samira, essa situação foi tão chocante, a gente viu em imagens que circularam aí pela imprensa, nas redes sociais, foi tão chocante que nem essa PM altamente politizada e bolsonarizada foi capaz de segurar. Exatamente. A gente tem a corregedoria pedindo a prisão do policial e a gente tem o próprio governador e o secretário da Segurança Pública recuando, né, nas seus pronunciamentos públicos. O governador diz ali que esses policiais não estão à altura de vestir a farda, e pela primeira vez o secretário de Segurança Pública gravou um vídeo e postou nas suas redes sociais,
dizendo, enfim, fazendo críticas à atuação da polícia. Isso é algo que ele não tinha feito até agora, mesmo em outros casos de abuso. Quero dizer para todos vocês que essa ação não encontra respaldo nenhum nos procedimentos operacionais da Polícia Militar, e eu determinei ao comando da Polícia Militar o afastamento imediato de todos os policiais envolvidos nessa ação, bem como, a partir de hoje, que eles cumpram o expediente administrativo na Corregedoria da Polícia Militar, até que todos os procedimentos investigativos sejam esclarecidos, sanados, e dizer que ações isoladas como essa não podem denegrir a imagem de uma instituição que tem quase 200 anos de bons serviços prestados para a nossa população no estado de São Paulo. Não vamos tolerar nenhum tipo de desvio de conduta de nenhum policial no estado de São Paulo. Mas é o que você disse, as imagens desse homem sendo arremessado da ponte, elas são tão impressionantes que acabaram causando uma comoção pública que forçou, né, acho que a Corregedoria e o mundo político, tanto o governador do estado quanto o secretário de Segurança Pública, a se posicionarem dessa forma. Mas eu acho que isso, enfim, eu diria que isso foi um movimento muito em reação à crise que foi gerada e não necessariamente por um legalismo, digamos assim, porque as notícias de imprensa têm mostrado que o relatório que os policiais fazem após a ação não cita o fato desse jovem ter sido arremessado pela ponte. E aí eu acho que uma outra coisa que chama muito atenção, André, nesse episódio, é que você tem um policial que arremessa um jovem de uma ponte numa altura de 3 metros, e você tem ali praticamente uma dúzia de outros policiais em volta que não fazem nada para impedir. Então, acho que isso também é muito chocante. Que um policial, se a gente fosse falar, né, se a gente for cair na versão do governador de que é um desvio individual de conduta, que a gente tem que afastar as maçãs podres, a gente poderia assumir que teria alguém, um policial que faz isso, e os outros iam tentar impedir, iam tentar socorrer a vítima. Mas não, né? O espírito de corpo é tão forte que todo mundo acoberta e todos agem com muita naturalidade. A gente só soube disso não pelas câmeras dos policiais. A gente só soube dessas imagens porque terceiros gravaram. E isso veio a público. Então, quantos outros casos como esse já não ocorreram ao longo desses quase 2 anos de gestão Tarcísio e que a gente simplesmente não ficou sabendo? Bom, e o comandante-geral da PM de São Paulo, o coronel Cássio Araújo Freitas, chamou esse episódio aí de erro emocional. Mas não foi um erro emocional, né, Samira, por tudo que você falou há pouco? Exato. Eu diria que é uma prática que está institucionalizada e que faz parte dessa cultura organizacional, especialmente de determinados grupamentos, André. É importante também a gente lembrar que a gente está falando de uma tropa de quase 90 mil pessoas. Então, se 10% resolvessem atuar dessa forma, enfim, o cenário seria uma tragédia total. Então, de fato, a gente está falando de uma minoria que está disposta a desviar. Você pode até ter ali um percentual significativo de policiais que aderem, né, às propostas da extrema-direita, mas é muito diferente entre você achar que bandido bom é bandido morto, para usar a máxima que, né, esse grupo tanto utiliza, e você está disposto a apertar o gatilho. Né? Tem uma enorme diferença entre essas duas coisas. Então, quando a gente olha para esses que apertam o gatilho, que estão dispostos a arremessar um homem de uma ponte, porque isso foi uma tentativa de homicídio, é tido como uma minoria, mas que normalmente são pessoas que ou estão em grupamentos táticos ou no choque, ou já passaram por esses grupamentos. Então, que normalmente tem uma doutrina diferenciada. Então, normalmente eles não vêm desse policiamento ordinário. São pessoas que passaram pela força tática, pelo BAEP, pela rota, pelo COI, que são unidades que têm uma doutrina diferente, que de fato acaba produzindo uma letalidade maior, porque tende a se envolver em ocorrências mais graves, mas que muitas vezes, mesmo que eles saiam desses batalhões, que eles sejam transferidos depois,
isso passa a fazer parte da prática desse policial, porque é uma subcultura desse universo, né? Então, essa ideia de que você ser violento é uma forma de controlar o crime, que fazer justiça com as próprias mãos é algo legítimo. E você mencionou as câmeras nas fardas dos policiais. O governador Tarcísio de Freitas, quando era candidato ao cargo em 2022, disse na eleição que ia acabar com as câmeras nas fardas dos policiais. E a gente viu há pouco, uma declaração já exibida aqui durante o programa, o governador dizendo que mudou de ideia, que era um equívoco da parte dele, que as câmeras sim servem para proteger não só o cidadão, mas os próprios policiais. Mas, independentemente do que ele diz agora, existe uma mudança planejada para entrar já em vigor em São Paulo nesse tema câmeras nas fardas, não? Que mudança é essa? Exatamente, é por isso, me parece, que o governador passou a apoiar as câmeras corporais. Quando esse projeto foi iniciado, o programa Olho Vivo, lá em 2020, ainda na gestão Dória, a decisão do governo foi por instalar câmeras com gravação ininterrupta. Então, esse policial ele não conseguia desligar a câmera. A câmera ela gravava automaticamente. Quando ele tirava a câmera do equipamento onde ela fica carregando e colocava na farda, ela já estava gravando e ela gravava todo o turno de serviço. A diferença é que no momento do atendimento de uma ocorrência, ele acionaria essa câmera e a câmera também passaria a captar o áudio. Então, as imagens seriam gravadas de qualquer modo e o áudio dependeria do acionamento do policial. Durante a campanha, o Tarcísio e o próprio Derrite se posicionaram contra as câmeras, havia essa promessa de campanha que ele acabaria com o programa, e aí, quando ele assume, ele acaba recuando, mas ele decide que ele vai substituir as câmeras, e a desculpa utilizada formalmente pelo governo é que custa muito caro o armazenamento das imagens dessas câmeras na tal nuvem, né? Porque todas essas imagens ficam armazenadas por um tempo determinado, caso a Defensoria Pública, o Ministério Público ou o Judiciário precisem utilizar de algum modo como prova. E ao refazer essa licitação, a nova licitação, ela contrata câmeras que não têm gravação ininterrupta. Então, depende do policial decidir o que ele vai gravar ou não vai. E isso é decisivo para o fracasso do programa, né? Assim, os estudos que a gente tem à disposição que avaliaram o programa Olho Vivo nos 2 primeiros anos de existência, entre 2021 e 2022, são uníssonos em dizer que o programa funcionava justamente porque ele gravava ininterruptamente. Então, esse policial que desvia ou que é corrupto, ele é desencorajado a cometer qualquer tipo de infração ou ilegalidade se ele sabe que está gravando o tempo todo e que, eventualmente, essas imagens podem ser vistas por algum superior hierárquico. Tanto é que, se você olha a letalidade da rota, por exemplo, ela praticamente zera nos anos de 2021 e 2022, e a gente chega aos menores níveis de mortes por intervenções policiais e também de policiais assassinados. Porque o policial, quando ele está com a câmera, ele tende a seguir o protocolo. Quando ele segue o protocolo, ele se expõe menos e aí a mortalidade de policiais também diminui. Agora, com as novas câmeras, em que vai depender desse policial decidir o que grava ou não grava, eu te pergunto, você acha que um policial que decide arremessar um jovem de cima de uma ponte, ele vai gravar essa ocorrência? Muito improvável que isso aconteça. Agora, Samira, no dia em que aconteceu esse arremesso de um brasileiro de uma ponte de 3 metros, aconteceu também na Bahia a execução de um jovem de 17 anos, o nome dele é Gabriel Santos Costa, foi executado por um policial militar também. O Gabriel, de 17 anos, era negro. Samira, qual é o perfil de quem mais a PM brasileira mata? Nós estamos falando basicamente de jovens negros periféricos, né, do sexo masculino. Esse é o perfil em qualquer estado. A maior parte das vítimas em São Paulo são jovens negros periféricos, no Rio de Janeiro e o mesmo na Bahia, o que mostra uma certa seletividade e, por que não dizer, um racismo institucional por parte dessa tropa, né, que olha para garotos negros em regiões vulneráveis do ponto de vista socioeconômico,
sempre com aquele olhar desconfiado, aquele olhar de que ele é um provável criminoso. Se ele não é um criminoso ainda, ele vai se tornar um criminoso. Acho que a grande diferença quando a gente fala de racismo institucional, por exemplo, e de violência policial, do caso brasileiro para o caso americano, por exemplo, é que nos Estados Unidos, normalmente, a gente está falando de policiais brancos, né, executando jovens negros. E aqui a gente está falando de uma base que também é preta e parda. Então, em grande medida, nós estamos falando de policiais, que são os praças, né, cabos, soldados e sargentos, que em sua maioria também são negros, executando jovens negros. E quando a gente olha para o perfil do policial que é assassinado no Brasil, também são, em sua maioria, negros. Porque a gente precisa lembrar que a polícia militar é aquela instituição de castas, né? Ela tem duas entradas. A entrada do praça, que é esse que faz o trabalho ordinário da polícia, o policiamento ostensivo, que é o soldado, o cabo e o sargento, e você tem os oficiais, né? Cuja prova para ingresso entre oficiais normalmente são provas de universidades públicas, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, é aplicado o exame da VUNESP, que é o mesmo que aplica para a universidade estadual, que tem um nível de exigência muito maior, e a formação de um praça é de 6 meses, a de um oficial é de 3 a 4 anos, a depender do estado. E aí, quando a gente está falando dos oficiais, a gente está falando de uma maioria branca, porque quem passa no concurso para oficial normalmente é uma classe média, que estudou em escola particular, que é o perfil de quem vai para a universidade pública. Então, isso é que torna tudo uma tragédia ainda maior, né? A gente olhar que a gente está falando que esse praça que está executando esse jovem, ele vem dos mesmos estratos socioeconômicos do jovem que ele está executando. Mas ele acha que ele é diferente porque, enfim, que por mérito próprio, por esforço próprio, ele se tornou um policial, e isso gera ainda mais desprezo nele quando ele está diante de um garoto que furtou um pacote de sabão de um mercado. Esse rapaz que furtou sabão em um mercado, foram 4 pacotes, salvo engano, por acaso também se chama Gabriel, como Gabriel era esse jovem baiano executado no dia 1º de dezembro, mesmo dia do arremesso de um cidadão por um PM de São Paulo, do alto de uma ponte. Mas vou dar um nome aqui. Gabriel Renan da Silva Soares foi assassinado no dia 3 de novembro por um PM que estava à paisana. O Gabriel saía de dentro de um mercado após furtar aí alguns pacotes de material de limpeza e recebeu tiros pelas costas desse PM que estava à paisana. Samira, não é só no exercício do seu trabalho que a PM brasileira mata também. Ela mata também quando está à paisana. É resultado da mesma cultura de funcionamento do policial no horário de serviço e também de uma cultura de impunidade contra os excessos dele? Certamente, né? Um policial que supostamente está fazendo uma compra no mercado, né? Ele estava perto do caixa, ficou ali uma história se ele estava fazendo bico, se ele estava comprando, mas a versão oficial é que ele estava fazendo uma compra no mercado, e as imagens mostram que ele vê o jovem fugindo, o jovem tropeça e ele dá 11 tiros nas costas do Gabriel. Então, isso, sem dúvida, faz parte dessa cultura organizacional. Isso, sem dúvida, faz parte de um caldo de impunidade que, em grande medida, é reforçado pelos ministérios públicos, né? As poucas pesquisas que a gente tem sobre esse tema mostram que, na melhor das hipóteses, 10% dos policiais envolvidos em homicídios vão ser denunciados pelo Ministério Público. Então, é um funil, né? Porque a gente tem ali um total de mortes, 6 mil mortes ao ano no Brasil que são provocadas por policiais. Os estados que a gente tem essas pesquisas, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem algumas, todos ficam ali em torno dos 8 a 11% de denúncia. Então, só uma pequena fração de todos esses casos vão chegar a ser denunciados. Aí, além dessa denúncia, a gente precisa que a justiça aceite que isso vá a júri popular. Então, o percentual de policiais efetivamente punidos é tão baixo que a verdade é que compensa. Se você quer ser um policial matador, se você acha
que isso é uma prática que tudo bem, que você pode fazê-lo porque você, como um agente do Estado, um representante que faz o uso da força em nosso nome, em nome da sociedade, você tem legitimidade para matar, dificilmente você vai ser punido. Tem uma dissertação de mestrado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na USP, em que ela conseguiu analisar o tribunal do júri e olhou todo esse fluxo em São Paulo ao longo de 6 anos. E a conclusão é que, do total de pessoas mortas nas intervenções policiais, só 2% foram condenadas no tribunal do júri. É a primeira pesquisa que a gente tem que vai mostrar esse fluxo até o final. Então, veja, as chances são tão pequenas, mas tão pequenas desse policial ser de fato punido, ainda mais quando é uma ocorrência em serviço, que torna-se muito fácil desviar, porque o Ministério Público, a quem cabe o controle externo da atividade policial, também não se mostra muito preocupado em interromper esses abusos. E esse baixo nível de condenação em tribunal do júri é resultado do que exatamente? De uma acusação frágil por parte do Ministério Público, que não teria interesse em punições verdadeiras? É resultado, na verdade, de uma visão da população, aquelas pessoas que estão no tribunal do júri, de que a polícia tem que matar mesmo? É uma soma das duas coisas? Qual que é a explicação? Eu tendo a achar, André, que tem uma forte influência da população a depender de quem é a vítima dessa intervenção da polícia. Porque se a gente está falando de um jovem que já tem passagem criminal, que é egresso do sistema prisional, que tem ou passou pela Fundação Casa, que de algum modo tem um histórico de crimes, normalmente a sociedade tende a ser leniente com esse tipo de ação dos policiais. Olha, ele de fato não estava certo, ele não agiu dentro da lei, mas veja só, né? Era um criminoso. Então, a verdade é que os casos em que acaba tendo condenação, e aí eu falo um pouco por experiência própria, porque na minha tese de doutorado eu fui entrevistar policiais sentenciados por homicídio no Romão Gomes, que é o presídio militar aqui em São Paulo. E uma coisa que me chamou a atenção ao longo das entrevistas, e aí eu fiz entrevistas em 2017 e depois em 2019, então foram cerca de 30 policiais entrevistados, é que normalmente eles, primeiro, nenhum dos meus entrevistados tinha sido condenado por um caso no horário de trabalho, essas ocorrências de morte decorrem de intervenção policial. Então, os casos que levavam eles a serem sentenciados por homicídio eram casos, assim, muito fora da curva. Participação em chacina, feminicídio, casos de crimes de ódio. Então, o policial que mata pessoas trans e travestis. Então, eram casos, assim, muito fora da curva, que não representam o cotidiano de atuação da polícia, porque é isso que acaba fazendo com que a população, de fato, condene esse policial. Talvez, se mais casos chegassem até o júri, nós teríamos mais clareza desses mecanismos, mas são tão poucos casos que chegam até lá, né, porque em grande função por conta do Ministério Público, que a gente nem consegue arriscar mais hipóteses. Então, eu costumo dizer, a polícia ela só está disposta, né? O policial ele só está disposto a apertar o gatilho porque o sistema como um todo, e em especial o Ministério Público, de algum modo estão funcionando para garantir a impunidade. Sim, e a propósito aí de respaldo também, de certa forma, popular, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, de Segurança Pública do Estado de São Paulo, permanecerá no cargo. Vimos o governador Tarcísio de Freitas dizer isso claramente, já exibimos essa declaração dele aqui no programa. Mas não foi só isso. O presidente nacional do partido PP, Pato Pato, o senador Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro, disse que o Guilherme Derrite merece aplausos e que será o candidato a governador de São Paulo se Tarcísio de Freitas, em 2026, decidir disputar a presidência, ou candidato ao Senado, caso Tarcísio de Freitas concorra à reeleição. Ele, quando diz isso, Samira,
de certa forma, fareja que tem, sim, aceitação popular para essa postura violenta da polícia, não? Sim, sim, certamente. Acho que esses 30% da população que apoiam o Bolsonaro incondicionalmente, de algum modo ele está falando para essa base, né? E eu acho que o Tarcísio também, quando reafirma o Derrite no cargo, ele está de um lado, claro, fazendo um gesto para o Bolsonaro em si, porque o Derrite é uma indicação do Eduardo Bolsonaro, mas também para essa base mais radical, que acha que bandido bom é bandido morto mesmo, que a polícia pode fazer o que ela quiser, mas é aquela história, né? Acha tudo isso até que aconteça no seu quintal. Quando matarem um jovem branco nos jardins, né? Ou num bairro rico, outro bairro rico em qualquer lugar, me parece que essa opinião tende a mudar. Muito bem. E para terminar, Samira, um último caso aqui de violência policial, no caso da PM paulista, nós tivemos em novembro o assassinato de um jovem estudante de medicina. O nome dele é Marco Aurélio Cárdenas Acosta, ele tinha 22 anos, os pais dele são peruanos, e o pai do jovem assassinado por um PM, essa morte aconteceu durante uma abordagem policial. O pai dele disse numa entrevista essa semana que vai processar o governo do estado de São Paulo porque foi um crime de Estado. Essa ideia do pai da vítima é uma ideia correta? Dá para tentar a punição e a responsabilização do Estado de São Paulo por essa morte? Sim, certamente, porque afinal o policial é o representante do Estado ali na ponta para garantir a manutenção da ordem e da segurança, né? Então, o Estado matou o filho dele. A afirmação e, enfim, né, esse desejo dele faz todo o sentido. E a gente tem imagens do caso dessa execução, né, que mostram, inclusive, o despreparo dos policiais para lidar ali com aquele jovem que parecia estar transtornado de algum modo. Então, eu não sei se eles não tinham à disposição, mas é uma situação, por exemplo, que com aquelas armas de incapacitação neuromuscular, as tasers, elas normalmente são utilizadas em episódios como esse, porque ele estava sem camisa, ele claramente não estava armado. Então, né, existiam muitas outras abordagens possíveis para lidar com a situação que não o uso da arma de fogo. Mas os policiais decidiram atirar, mesmo sabendo que aquele jovem não oferecia risco à vida deles ou à de terceiros. Então, eu espero que essa família, sim, tenha justiça e que o Estado seja responsabilizado, porque as imagens são muito claras em mostrar que houve uma execução. Muito bem, Samira, então com essa sua resposta, eu gostaria de encerrar nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-la pela gentileza de ter atendido aqui ao nosso pedido. Muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço todo mundo que acompanha a Carta Capital aqui nas redes. Muito bem, e para aqueles que acompanham Carta Capital aqui nas redes, eu vou renovar os recados do início da transmissão. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta? Torne-se um agora. No site www.assinecarta.com.br você tem todas as informações para se tornar um assinante. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em particular esse aqui que você acabou de assistir. Bom, então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.